Louvado seja o nome do Senhor, Deus em sua soberana graça nos dá a oportunidade, nós estamos de volta apresentando o programa Fé Perfeita, que é o seu programa de cada dia que traz a você a mensagem que precursa a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos falando sobre a numerologia de Deus, os números que são usados com frequência na Bíblia, e chegamos ao Apocalipse para falar sobre as 7 igrejas que estavam na Ásia Menor e que foram escolhidas para representar o período de tempo desde a fundação da igreja até que ela seja arrebatada. Estes 7 períodos são chamados de a plenitude dos gentios. Paulo trata sobre este assunto na carta aos Romanos, capítulo 11, verso 25. Todos nós sabemos que a Bíblia Sagrada, o seu tema principal é Jesus Cristo. E o último livro da Bíblia, nós encontramos que é assim que se inicia, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Veja, estas revelações dadas a João, para que isto se torne bem claro, aqui estava João, do ano 94, na ilha de Patmos, lá no mar Egeu, isolado porque havia sido deportado para esta ilha que era usada como uma colônia penal pelo Império Romano, e lá estando João sozinho, ausente da igreja, ausente da família, ausente dos irmãos, teve esta série de visões. Quando a gente fala em visões, muitas pessoas pensam em alguém que está com os olhos fechados, apertando os olhos até ver estrelinha ou ver alguma coisa. Não. Visão é o fato da consciência se juntar ao subconsciente e você, de olhos abertos, poder ver. Deus faz com que você possa ver o passado ou o futuro. E aqui está João olhando como o desenrolar de um filme, todas as cenas que haveriam de compor a história que ainda estava por vir, desde aquele momento da fundação da igreja até o seu final, que nós chamamos de arrebatamento, e as coisas que acontecerão após o arrebatamento, como, por exemplo, a grande tribulação, as pragas que virão sobre aqueles que estiverem na terra neste momento, a prisão de Satanás, o aparecimento de 2 grandes profetas que virá para chamar aos judeus, porque a estas alturas, com a saída da igreja da terra, fecha-se a porta para os gentios e novamente o evangelho volta aos judeus para que se cumpra a profecia de Zacarias, em que Cristo mostra as suas mãos feridas para os judeus e eles dirão: que feridas são estas? E ele dirá: são as feridas que fui ferido na casa de meus amigos. Então nós estamos aí olhando as visões desenrolando como uma fita de cinema e João vai vendo cada coisa que ia acontecer e chegou ao momento em que nós, nos programas passados, falamos sobre Éfeso, a igreja que começa no Espírito e daqui um pouquinho começa então a dar brechas e abrir oportunidades para que coisas que não deveriam tomar lugar na igreja comecem a tomar, como por exemplo falsos apóstolos, como o ensinamento nicolaíta, que é a conquista dos leigos, a manipulação da massa, o comércio da fé, sabe, o manuseio da boa intenção e da fé simples das pessoas que são
tomadas pelos líderes e então fazem das pessoas o que bem querem, como diz a Escritura, fizeram de vocês negócios. E é assim que nós olhamos o sistema nicolaíta que Deus disse que odiava. Depois vimos que a igreja que estava lá em Esmirna, que era um período de tempo do ano 170 ao ano 312, foi um ano de terríveis perseguições, um período de terríveis perseguições para a igreja, mas os crentes se mantiveram firmes. É uma pena que a maioria hoje não sabe o que é fidelidade a Deus e não estão dispostos a sofrerem nem críticas, muito menos se tivesse que morrer e dar a vida pelo Evangelho, nós teríamos muito poucos mártires cristãos hoje. Então, depois do ano 312, que Diocleciano foi substituído por Constantino e a igreja respirou, mas era apenas uma farsa, Satanás mudando de máscara e agora, ao invés de perseguir, se tornou aliado. E como aliado, ele queria conquistar aos cristãos para o seu domínio, para introduzir o paganismo dentro do cristianismo, então usou a figura do imperador Constantino, que deu liberdade de culto, mas impôs suas condições. E entre elas, a primeira que nós já estudamos aqui, foi chamar os crentes para ir a Niceia. Estando em Niceia, ele fez a proposta e aí então mudou-se a divindade que era composta de Júpiter, Juno e Minerva para as terminologias da Bíblia, Pai, Filho e Espírito Santo, e aí continua a velha doutrina pagã das três pessoas encapadas agora com três terminologias do cristianismo. Para sustentá-la, é fácil, vamos tirar a forma original de se batizar, que era em nome do Senhor Jesus Cristo, e vamos batizar os crentes na Trindade agora, Pai, Filho e Espírito Santo. Observe você que o batismo praticado pela Igreja de Roma é o mesmo batismo praticado pelas igrejas evangélicas. Por quê? Porque, na verdade, as igrejas evangélicas são produtos da Igreja de Roma. É o rompimento de Martim Lutero com a Roma, mas trazendo as bagagens, os ensinamentos, os conceitos e a fé católica, que hoje está dentro do segmento evangélico e eles não podem se libertar disto e voltar para a Bíblia. Por que a igreja que se apelida de igreja pentecostal não retorna para o dia de Pentecostes? Por que eles querem ser modernos? Por que as mulheres querem andar nuas, seminuas, pintadas, rebocadas, mas querem falar línguas, mas querem ter dons espirituais? Hein? Por que eles dizem ser pentecostal e não voltam ao batismo de Atos 2:38, que foi o batismo do dia de Pentecostes? Fica claro que, na verdade, é um pentecostalismo fajuto, é um pentecostalismo falido, é uma falsa imitação daquilo que estava na Bíblia. Estamos de volta chamando você a olhar as Escrituras. Estamos de volta chamando você para abrir os olhos, porque o engano foi exatamente este: fazer e introduzir estas manobras, como disse, estou repetindo neste programa, transformar uma deidade de três pessoas, que é um paganismo. É só você pegar o dicionário da língua portuguesa, pega aí Aurélio diz: Trindade é divindade tríplice das religiões pagãs. Por que você não confere na sua casa? Vê se esta palavra trindade se encontra na Bíblia. Como é que você diz ser crente, pregador, e pode crer numa coisa que nem está nas Escrituras? Isto é falso. Nós acreditamos que Pai, Filho e Espírito Santo sejam três ofícios do mesmo Deus. É assim que a Bíblia ensina. Nunca três pessoas distintas. Até porque
Todos nós sabemos que qualquer unidade composta é uma unidade perfeita. Eu tenho uma unidade com a minha esposa, mas a minha unidade com a minha esposa é uma unidade composta, por isso nós temos divergências. A unidade da Bíblia do pai com o filho é uma unidade simples. A unidade composta não se pode atribuir a um o que se atribui a outro. Por exemplo, eu não posso dizer quem me vê a mim, vê minha esposa, mas Jesus, que era a expressa imagem de Deus, disse quem me vê a mim, vê o Pai, porque era uma unidade simples, é o Espírito que habitava dentro de um corpo de carne. Mas esses conceitos foram mudados, então se mudou a forma de batismo, então se mudou a forma de crer. Deixaram de crer em um único Deus para crer em um Deus trino, que é uma monstruosidade, que é um paganismo. E aí então você tem a crença que Jesus nasceu em 25 de dezembro, que é a festa natalina, que os cristãos hoje celebram, é anti-escriturístico. Isto não está na Bíblia, não combina com os fatos e relatos históricos. E por que as pessoas continuam disso? Onde estão os historiadores, os estudantes, para se levantar e dizer que tudo isso é mentira, que 25 de dezembro era dia de aniversário de Baal? Leia a história e você vai comprovar o que eu estou dizendo. As pessoas são induzidas ao paganismo com terminologias do cristianismo. É uma pena que meu tempo já acabou, mas eu vou voltar no próximo programa e nós vamos para a era da igreja de Tiatira, quando nós vamos ver o que começou sendo prosseguido, mas Deus também está tratando com o seu povo. Oremos, porque o tempo acabou. Pai, no nome de Jesus, oro e peço que a tua misericórdia abra o entendimento das pessoas para que elas possam conhecer as verdades da tua palavra. Quanto às coisas necessárias para a vida, como saúde e alimento e solução de problemas, tenha misericórdia de todos e ajude a todos em nome de Jesus Cristo. Amém. Programa Fé Perfeita.